Shalom a todos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Senhor, e de nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos. Queridos, eu quero estar comentando aqui o capítulo 2 e o versículo 14 da carta de Paulo à igreja de Colosso, ao Colossenses. Eu quero gravar esse vídeo aqui por causa de um vídeo que eu acabei de assistir na internet, nem assisti todo ele porque é uma heresia sem tamanho, né? Eu vi ali que um homem colocou um título no vídeo dele e eu achei assim chamativo e entrei para ver. O título do vídeo era "Os nossos pecados foram mortos na cruz", foram cravados na cruz. E ele começou ali a falar sobre que o pecado estava crucificado na cruz, que o pecado estava pregado na cruz, que o pecado era como se o pecado agora não existisse mais. Aí ele entrou lá nos evangelhos, onde João disse que o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele começou a dizer como se não existisse mais o pecado, né? E ele trouxe ali o seu vídeo muito herético, mas eu vi ali muitas pessoas comentando, falando, dando os parabéns, falando que foi muito boa a aula, o vídeo, a explicação. Meu Deus, a pessoa grava hoje um vídeo herético, distorcendo as escrituras e ainda consegue aplausos, né? Então aonde vai chegar a congregação do Senhor na face da terra? Ele distorceu esse versículo de Colossenses 2,14, que você pode ler comigo aí onde está escrito: ele removeu a lista de acusações existente contra nós. Por causa das regras, ela era um testemunho desfavorável, contudo, ele a removeu ao pregá-la à estaca de execução. Eu estou lendo aqui uma tradução judaica, a Bíblia judaica do rabino messiânico David Stern, e é com base nesta tradução que eu quero estar trazendo aqui esse estudo. É uma Bíblia também traduzida do grego, porém é uma Bíblia que traz significados mais fiéis ao grego. Daqui a pouco eu vou mostrar um versículo também com base nesse estudo e você vai entender como que essa tradução aqui ela é mais fiel ao grego do que as que nós temos em língua portuguesa no Brasil, traduzida por João Ferreira de Almeida. Mas vamos lá. O que é que foi pregado na cruz? Foi o pecado? Foi a lei? Foi a Torá? Algumas pessoas também dizem que o que foi pregado na cruz foi a Torá, foi a lei, e que ela perdeu toda a força, que não existe mais nada da lei sobre a igreja, sobre a congregação. Mas será que é isso mesmo que Paulo disse aqui? Será que foi isso que Paulo ensinou? É claro que não, né, senhores? Lendo esse versículo aí, você pode ver claramente que o que foi removido, pregado na cruz, era as acusações contra nós. Como assim? Ora, se você ler, pesquisar nos tempos bíblicos, ali no tempo contemporâneo do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, do nosso Senhor Jesus Cristo, em português, né? A gente fala Jesus Cristo, mas para os judeus, Yeshua HaMashiach. O que nós vemos? Nós vemos que era colocado na cruz em cima um escrito mostrando qual era a acusação daquele executado, qual que era o seu crime. Então ficava a acusação pregada na cruz em cima numa placa escrita, Ficava escrita numa placa pregada na cruz. Então todos que passavam e viam um preso sendo executado ali, um condenado, que saía da sua condenação prisional e iam para ser executado como uma sentença de morte, sobre a sua cabeça ali na cruz tinha os escritos do seu crime. Então todo condenado tinha acusações contra ele. É nesse sentido que Paulo
ele vai dizer que as acusações que estavam sobre nós, a qual nós éramos dignos de morte para ser condenados, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ele vai na cruz, ele vai ser pregado na estaca de execução, e toda acusação que era contra nós cai sobre ele, e a gente fica livre das acusações, e pela crença no seu nome, no seu sangue, na sua morte, na sua ressurreição, pela fé, nós nos tornamos justos, né? Nós somos justificados de todas as acusações, e Paulo vai dizer também, né, que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que foi riscado, foi isso que foi anulado ali na cruz. Era as acusações, o risco ali que foi riscado ali, foram as acusações que eram contra a nossa vida, né? Por que contra a nossa vida? Vamos continuar lendo o texto aí, ó. Por causa das regras, ela era um testemunho desfavorável, né? Ou seja, por causa da lei. Por quê? Porque o que é o pecado, irmãos? O pecado, a tradução João Ferreira de Almeida, vamos aqui para ela, vai estar assim na tua Bíblia que o pecado é iniquidade. Embora eu falei que João Ferreira de Almeida, mas eu também vou estar usando aqui a Bíblia Judaica de David Stern, tá? Eu apenas errei aqui, mas vamos aqui para a tradução em português do manuscrito grego de David Stern. A tua Bíblia pode ser João Ferreira de Almeida, vai estar aí que o pecado é iniquidade, né? Porém, olha como está realmente no grego, porque ali no grego a iniquidade que o povo traduz ali como iniquidade é anomia. Você pode pegar um manuscrito grego, eu tenho aqui uma Bíblia em grego, tá? Eu tenho 2 manuscritos grego aqui comigo, e no grego vai estar anomia. Anomia quer dizer contra a lei, contra a Torá, né? Então, o que é pecado no grego realmente? No grego é isso daqui, ó. Todo aquele que continua a pecar transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. É isso que está no grego. Porém, as traduções em português, vamos dizer assim, maliciosamente, não é? Malandramente, não coloca realmente como está no grego, tá? Porque o próprio texto grego diz que pecado é transgressão à lei, à Torá, né? A palavra. Tudo que transgride a Torá, que transgride os mandamentos, que transgride a palavra do Eterno, é pecado. Então hoje, se esse vídeo desse senhor, né, contesse a verdade, se não existe mais pecado, o pecado foi cravado na cruz, o Cordeiro tirou o pecado do mundo, como se o pecado deixasse de existir, então não existiria mais pecado, não é verdade? Ninguém estaria mais pecando, estava tudo tranquilo, porém são distorções, ele não está entendendo o que realmente a Bíblia quer dizer. Então ele está trazendo uma confusão muito grande, e eu fico com pena das pessoas que estão assistindo seus vídeos e sendo doutrinados por ele. Olha, que o sangue de Yeshua HaMashiach nos cubra, que nós possamos estar coberto pelo sangue de Yeshua HaMashiach, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde, nos proteja, né, destas distorções teológicas. Então, senhores, o que foi pregado na cruz ali, o que foi riscado, a célula contra nós ali, o que foi riscado na realidade é as acusações que caíam sobre nossa vida, tá bom? Você pode pegar a Bíblia aí e você vai ler que a célula que era de uma forma contra nós, ou seja, as acusações que eram contra nós, estas sim foram riscadas, banidas na cruz do Calvário, porque toda pessoa que aceita Yeshua HaMashiach, que nasce de novo, que tem a sua vida transformada pela palavra, pela Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo, o Espírito de santidade, essa pessoa é transformada, é regenerada, esta pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o que é cravado na cruz não é a lei, não é a Torá, não é o pecado, o que
é cravado na cruz, o que é riscado ali contra nós, senhores, são as nossas acusações, tá bom? É isso que Paulo quis dizer. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo em nome de Yeshua HaMashiach.